Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar mais essa oportunidade. Convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse se inscrevendo, estivesse aí compartilhando, divulgando essa mensagem para grupo, para familiares, para amigos, para que sejam assim abençoados. E que também você não deixasse aí de acionar o sininho, toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí esta nova notificação. Que o Espírito possa te abençoar, possa aí nos conduzir mais essa oportunidade. Quero estar trazendo a palavra para o coração dos irmãos, que o Espírito ele tem falado comigo. E o assunto é sobre aos pés de quem você tem sido criado, ou criado aos pés de quem. É interessante essa pergunta, irmãos, porque nós vemos que os filhos, eles sempre procuram se espelhar nos seus pais, né? Os filhos têm os pais, geralmente, né, como seus referenciais. E é claro que existe alguns momentos em que os filhos acabam perdendo aquele pai ou aquela mãe como referencial por causa de alguns motivos, talvez particulares deles, coisas familiares. Isso acontece muito. Mas geralmente os pais se tornam referenciais para os seus filhos. E os filhos, eles se espelham às vezes nos seus pais em comportamento, atitudes, palavras e muitas vezes até em profissões. Eles acabam se espelhando nos seus filhos. Então os pais se tornam um espelho. Mas não é esse tipo de criação que eu quero falar. Não é esse tipo de ensino, ou seja, de área de caráter entre famílias, ou acerca de dogmas ensinados religiosos nas famílias. Mas eu quero falar no meu evangélico. Aos pés de quem você tem sido criado? Então, ou criado aos pés de quem? O livro de Mateus, capítulo 28, ele nos dá um compromisso muito grande para nós que somos cristãos. Mateus, capítulo 28, apenas o versículo 19, a parte A do versículo, diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 19, parte A. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E o versículo 20, apenas a parte A também diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O interessante nesse versículo, irmãos, que ele nos traz aqui dois compromissos muito grandes, em que nós temos visto hoje fugir das mãos do cristianismo, do evangelho, das mãos da liderança da igreja. Nós vemos hoje, irmãos, um grupo de lideranças, não vou dizer fracos em conhecimentos bíblicos, não. São muito fortes, muito conhecidos quando se trata de conhecimentos bíblicos, teologias, partes teológicas, conhecem muito acerca da Bíblia. Mas quando se trata de referencial, nós temos perdido muito. Nós vemos hoje pessoas se converterem e já quererem logo irem para um seminário. Enquanto que é necessário, eu acho necessário que antes de uma pessoa ela ir para um seminário, ela tem que passar pelo seminário interior de uma igreja. Porque a igreja ela é mãe, tem que ser criada ali no seio da mãe. Como se tivesse que um novo convertido. É como uma criança. Em que ela nasce, ela tem que amamentar, começar a se alimentar, comer um alimento melhor, um alimento mais sólido, começar a saber andar com suas próprias pernas. E é justamente isso, nós não temos visto isso e por isso hoje nós vemos hoje grandes líderes em conhecimentos bíblicos, mas completamente desestruturados emocionalmente.
citam versículos bíblicos de uma forma assim fascinante, maravilhosa. Mas quando se trata de estrutura emocional, são completamente desestruturados. Porque não teve o colégio espiritual. Não passou pelo colégio espiritual. Não passou pela escola dominical, pelo ensino bíblico, pela liderança da igreja, não cresceu no meio de um grupo, seja de jovem, de adolescente, de adultos, e já de imediato já ser lançado num seminário. Não estou dizendo que é errado você fazer um seminário, não, mas tudo tem seu tempo. As pessoas estão aí pulando etapas, e isso tem causado um dano muito grande. Porque estamos hoje vivendo um momento, meus queridos irmãos, em que há uma falta de referenciais muito grande. Eu louvo a Deus que eu passei a minha vida onde eu tive grandes líderes, homens de Deus. Fui criado no colégio espiritual, na igreja que eu me converti. Tive o meu colégio espiritual, meu crescimento espiritual. A estrutura, eu fui me estruturando, me fortalecendo a cada dia. Tive um líder que eu fiquei ao lado dele durante muitos e muitos anos. Nós somos amigos há 35 anos. Me converti, conheci aquele homem ainda como um servo de Deus. Hoje ele é um pastor, tem seu ministério. Pastor Roberto, da Comunidade Evangélica de Itaipava. Durante uns longos anos, enquanto eu estava na Metodista Arliana, que ele fazia parte, nós caminhamos junto, eu caminhei junto com ele no ministério. Aprendi muito com aquele homem. Tanto no crescimento, na palavra, como também em falhas, porque nem todo líder ele é uma pessoa, né, como eu não sou. Eu tenho minhas falhas, o líder também tinha suas falhas. Tanto eu aprendia com as virtudes, como eu aprendia com as falhas. E durante longos anos, para mais de 20 anos, eu estive junto com aquele homem. E tive o prazer de servir com ele também no seu ministério, durante 10 anos, na Comunidade Evangélica de Itaipava. E a nossa amizade aí perdura há 35 anos. Eu louvo a Deus, que através dele cresci muito, mas também tive outros líderes que me levaram a crescer muito para o reino de Cristo. Tive bons referenciais, mas como também tive referenciais negativos na minha vida. Mas até os referenciais negativos tem que tirar algo positivo para o teu crescimento. Você não pode julgar a parte negativa e desfazer de todo o contexto de uma história. Você tem que tirar alguma coisa produtiva naquilo que faça você crescer, amadurecer. Mas hoje nós tivemos uma dificuldade muito grande. Não estou dizendo que não tem. Estou dizendo que existe uma dificuldade muito grande de nós termos hoje os referenciais. Porque nós vemos, irmãos, que as pessoas elas estão se admirando só pelo fato da pessoa ser um grande eloquente, um grande erudito. Só porque a pessoa ela tem uma boa oratória, uma boa ministração de ensino e, quem sabe, uma boa ministração de louvor, canta muito bem, se expressa muito bem, toca muito bem, e as pessoas acham que simplesmente isso é ser um referencial. O fato de ser um grande erudito, o fato de ser um grande pessoa eloquente da forma que se expressa, seja na oratória, ou seja, quem sabe no instrumental, ser um grande levita, que canta muito bem, que toca muito bem, não quer dizer que essa pessoa ela é um grande referencial. Pode ser um referencial de instrumento, de tocar e de cantar. Mas e a vida por trás daquilo? E a vida por trás daquela pessoa? Quando você olha através, como se você tivesse um olhar de, vamos dizer assim, entre aspas, de raio-x, e olhasse através daquela pessoa, qual o referencial que ela tem para passar para você de vida?
de jovem de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus. Qual o referencial que tem? Por isso que esse texto ele nos traz dois compromissos grandes. Primeiro, é ir de, portanto, fazer discípulos. Primeira coisa, é ir fazer discípulos. É pregar o evangelho, é buscar a vida. Mas com aquele testemunho que eu tenho. Que as vidas, elas vão se converter pelo meu testemunho. E você vê que o segundo compromisso, ele fala de ensinar. O versículo 20, parte A, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordeno. Se eu não guardo, como é que eu vou ensinar? Se eu não ouço o que o Espírito fala comigo, como é que eu vou ensinar alguém a guardar alguma coisa? Só pelo fato de eu ler a Bíblia, de eu estudar a Bíblia, de eu conhecer a Bíblia, de eu conhecer belas notas musicais? Não, eu tenho que ensinar praticando. Cristo, ele ensinou praticando. Paulo ensinou praticando. Sede santos como eu sou santo. Praticando, ensinando e praticando. Ensinando e sendo. Fazendo e ensinando a fazer. Esse é o grande líder. E nós vemos que em toda a história, irmãos, em toda a história bíblica, os grandes líderes, eles foram ensinados aos pés de homens, de grandes homens, em que eles estavam ali. Vemos o grande exemplo de Josué. Josué ele andou com Moisés 40 anos no deserto. E você olha para todo o contexto da história onde Josué estava com Moisés. Moisés ia para o monte, onde Josué estava, no pé do monte. Moisés entrava na tenda falar com Deus, onde Josué estava, na porta da tenda. Não se apartava, estava sempre ali atento, aprendendo, guardando, conservando. Então ele foi ensinado aos pés de um homem que lhe trouxe um referencial de vida, de testemunho. E Josué foi um dos grandes líderes na história de Israel. Um homem que ensinou e foi um grande referencial. Olhando para a história de Elias, um grande homem de Deus, um grande referencial. Quem é que aprendeu com ele? Eliseu. Elias, em toda a sua história, fez grandes milagres. Aquele homem fez grandes milagres, grandes sinais, Elias. Elias ele fez 7 grandes milagres em toda a sua história. E Eliseu estava ali aos pés dele. Quando eles foram para Betel, Elias disse para Eliseu, fica aqui que eu vou a Betel. De maneira nenhuma, eu vou contigo. Ele nunca se apartava do lado de Elias, dos pés de Elias. Estava sempre atento que aquele profeta, aquele grande homem de Deus, o que ele lhe ensinava. E Elias faz uma pergunta para Eliseu. Lá em 2 Reis, capítulo 2. Pede o que tu queres, antes que eu parta, antes que eu me aparte de ti. E ele faz um pedido, eu creio que hoje muita gente não teria coragem de pedir, porque quem faz um pedido desse tem que estar preparado para receber e saber o que está pedindo, porque as lutas, as perseguições, elas vão vir. Eu quero porção dobrada do teu espírito. E o que Elias fala? Dura coisa me pedisse. Dura coisa. Se tu me vires subir, se tu me vires, tu vai receber. E ele te dizia o quê? Se tu não vê, tu não vai receber. Ele tinha que estar na posição. Irmão, para receber, tem que estar na posição. Para alcançar a vitória, para ser um referencial, tem que estar na posição. Para ser um referencial de Deus, um referencial diante da sociedade, dos homens, realmente tem que estar na posição que Deus nos separou. Santidade, consagração, testemunho, vida íntima com Deus, vida aos pés de Cristo. Agora a pessoa quer ser referencial, porque se expressa bem, porque fala muito bem, tem uma boa teologia, tem um bom conhecimento bíblico, não que isso seja errado, mas isso não é o suficiente para ser um referencial. Pode ser um referencial de conhecimentos, mas não é de santidade, não é de vida com Cristo,
Não é para ensinar. Como é que eu posso ensinar aquilo que eu não tenho? Por isso que algumas mensagens, alguns tempos passados, eu disse que nós estamos rodeados de meninos brincando de ser pastores. Meninos brincando de ser pastores que não tem maturidade nenhuma. Não tem conhecimento, pode ter conhecimento bíblico, mas não tem conhecimento de prova. Porque quando vier a prova, eles não vão suportar o peso do compromisso, da responsabilidade. Esses meninos estão brincando de ser pastores. E quando eu falo de menino, eu estou falando de meninos de 20 e poucos anos, pessoas, irmãos, com 3, 4 anos de convertidos, já se intitulando como pastores, como pastoras. E quando vem a provação, quando vem o ardor do compromisso, o ardor do ministério, elas não suportam, elas desistem, elas desfalecem na fé, porque não estavam preparadas. Tinham grande eloquência, tinha grande erudição, grande conhecimento bíblico, mas não tinha unção, não tinha maturidade do Espírito Santo nas suas vidas. Não atravessou no deserto, não passou uma noite em claro, não sofreu pelo Evangelho, não padeceu em nenhum momento pelo Evangelho. Então, Elias disse para Eliseu, se tu vires, tu vai receber. Tinha que estar na posição, e ele recebeu. Primeira coisa que ele faz, quando ele volta, ele já faz um primeiro milagre que Elias tinha feito, de colocar a sua capa e retornar, atravessar o Jordão com o pé enxuto. Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez 14 grandes milagres na sua história. Porque ele ficou na posição, ele procurou honrar esse Deus maravilhoso. E nós vemos o grande exemplo de Paulo, esse homem que se converte no caminho de Damasco, e muitos menosprezavam ele pelo fato de ele ter sido um homem cruel, um homem que perseguia, que matava as pessoas, dava autorização para perseguir, para matar as pessoas, e muitos o julgavam, até os seus próprios irmãos, quando ele disse que eram os judeus que o perseguia, e de repente começa a ter aqueles murmúrios, aquelas conversas que a gente fala, talvez nos cantinhos das igrejas, falando mal de um pastor, falando mal de um líder, achando que um líder não está capacitado, que ele não está à altura daquela igreja. E chegou um tipo de conversa dessa nos ouvidos de Paulo. E Paulo foi obrigado a se defender lá em 1 Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Ele traz a relação que, se ele quisesse se vangloriar, ele era muito melhor do que qualquer um daqueles discípulos que se diziam ser discípulos de Cristo. Judeu autêntico, circuncidado ao 8º dia. Um homem que era fariseu. Um homem que ele foi instruído, criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores eruditos, maiores conhecedores que tinha na história. Você olha para o livro de Atos, no capítulo 22, o versículo 3, ou em Atos capítulo 5, melhor dizendo, você vê que Gamaliel era um homem temente, ele era conhecedor, ele tomava a palavra e as pessoas ouviam, respeitavam, e Paulo foi ensinado aos pés desse homem. Claro que depois, no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele se converte, e ele é levado para aquela cidade, onde ele foi ali instruído espiritualmente como um servo de Deus, aos pés de Ananias, daquele grande profeta do Senhor. Ele fica ali alguns anos, ele não ficou dia, ficou alguns anos aos pés de Ananias, aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo a se libertar daquelas coisas ruins que existiam dentro dele. Mas hoje você vê, a pessoa se converte e já quer ser um líder, já quer estar num púlpito, já quer ser um líder de ministério, seja de cântico, seja de igreja, de denominação. Quantos eu conheço, não desfazendo do potencial da pessoa, mas ainda é menino, ainda precisa crescer, amadurecer. E nós vemos que
Os discípulos, eles receberam aqui a incumbência de evangelizar o mundo. A incumbência era evangelizar o mundo. Sua missão consistia em levar as almas à conversão. A missão dos discípulos e a nossa missão é levar as almas a se converterem, batizar os convertidos para fazerem parte da igreja de Cristo. O batismo era para eles fazerem parte da igreja. Nós temos visto isso, as pessoas sendo batizadas para fazerem parte da igreja. Então você vê que ensiná-los a viver segundo os seus ensinamentos e no seu poder, sentindo sua presença espiritual, acompanhando a cada um dos seus. Uma coisa importante isso, era ensiná-los a viver segundo os seus ensinamentos, segundo os ensinamentos dos discípulos. Os discípulos tinham que ser um referencial para esses novos convertidos. Claro que hoje enfrentamos uma outra grande dificuldade, o outro lado da história, em que as pessoas vivem uma chamada romaria de denominações. Existe denominação para todo tipo de gosto. Se está difícil aqui, eu procuro uma do lado. Se aquela me pressionou, eu vou para o outro. Então existe essa chamada romaria de denominações. Nós temos hoje um grupo ou milhares de crentes chamados crentes nômades, em que parece que eles andam com as suas tendas carregando nos seus ombros, nas costas. Se chegam ali a campo naquela denominação, não é bom? Coloca a sua tenda nos ombros, nas costas e vai para a denominação. Crentes nômades, não vai crescer nunca. Pode crescer em conhecimento bíblico, pode ser um grande teólogo, um grande pregador, um grande instrumentista, mas nunca vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, porque não fica aos pés de um referencial de Cristo para poder aprender. Então você vê que eles tinham que sentir a presença espiritual, acompanhando cada um deles. Se a pessoa ela não fica na igreja, se um líder não é um referencial, como é que ele vai acompanhar alguém? Você vê o exemplo de Paulo, esse homem, quem é que foi criado aos seus pés? Timóteo, um jovem chamado Timóteo. Foi um grande líder no passado, Timóteo. Claro que a sua avó Lóide lhe ensinou muito, mas esse jovem, ele aprendeu muito aos pés de Paulo, discípulo de Paulo, aprendiz de Paulo. Quem tem sido o seu aprendiz, meu querido? Por isso que o Espírito colocou essa palavra no meu coração. Criado aos pés de quem? Quem tem sido o teu referencial de líder? Quando você chega no teu ministério, ou quem sabe você agora que é líder de um ministério, você olha para trás e você fala, quem foi meu líder? Aí você fala, Deus é meu exemplo. Entende bem, meu querido? Deus ele é o nosso exemplo, Cristo é o nosso exemplo em tudo. Mas precisamos de um referencial de ministério, de homens maduros que vão nos ensinar, que vão nos fortalecer, que vão nos orientar, vão nos conduzir aí através do Espírito Santo por veredas justas. Quem tem sido o teu referencial? Você tem sido um referencial? Quero encerrar essa palavra com essas duas perguntas. Primeiro, quem tem sido? Quem foi teu referencial para chegar onde você chegou? Se você olhar para a tua história, qual grandes homens, grandes mulheres passaram na sua vida e te ensinaram alguma coisa e você hoje fala assim, eu sei tudo isso, eu tenho essa vida, eu tenho esse dogma, esse ensinamento, essa doutrina, porque eu agradeço a Deus que Deus colocou fulano na minha vida, tenha sido bom ou tenha sido ruim. Te ensinou, você aprendeu, e você tem sido referencial para alguém? Tem alguém no teu ministério que tem se espelhado em você, que tem olhado para você e você vê o desejo de aprender, de crescer do teu lado? Irmãos, você precisa ser referencial. Que o Espírito Santo ele te abençoe,
Ele te fortaleça, Ele te dê graça, Ele te conduza aí por essas chamadas veredas justas que é a sua palavra. Que você possa estar nesse versículo 19, parte A, ide por todo mundo, ou ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. E o restante do versículo fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse está conosco todos os dias, Ele está olhando as minhas atitudes. Ele está olhando a minha posição como homem e a tua posição como mulher de Deus. Se você tem sido um referencial, então busca a Deus esse referencial, essa unção sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja e te fortaleça a cada dia. Deus soberano, te agradeço por essa palavra santa. Essa palavra que ela é bendita, ela é fiel, ela é eficaz, ó Deus eterno. Ela se compraz naquilo que ela é enviada. Eu quero pedir que ela agora possa ter esse efeito. Meu Deus, surtir esse efeito no coração do ouvinte. Quebrando qualquer tipo de ensino herético. Qualquer, ó Pai Celestial, ensino errado. Meu Deus, aquilo que não traz para essa pessoa nenhum conhecimento, nenhum crescimento, seja espiritual, seja emocional, seja, meu Deus, de maturidade, meu Deus, que seja anulado em nome de Jesus. Mas, ó Deus, faça deste homem, dessa mulher, um referencial teu. Trabalhe no seu interior, trabalhe na sua mente, no seu intelecto, no seu coração, no seu caráter, meu Deus eterno. Para que as pessoas ao seu redor possam ver que é um referencial teu. Talvez não tenha grandes conhecimentos bíblicos, ó Deus. Não tem um grande, meu Deus, curso, meu Deus, uma grande formação teológica, mas Deus tem a formatura dos céus, ó Deus, o conhecimento dos céus, ó Pai Celestial. E é isso que essa pessoa está precisando agora. Meu Deus, abra o coração dessa pessoa, abra a sua mente, meu Deus, e coloca a tua palavra de ensino. Eu ministro, eu abençoo agora esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Que Deus te dê graça, que Deus te dê a vitória sobre a sua vida e Ele possa te ensinar, te conduzir, para que você possa também ensinar e conduzir pessoas pelos caminhos de Cristo, que eles possam ser aí também referenciais no seu ministério, ao seu redor e onde você passar. Que Deus te abençoe e te dê a vitória em nome de Jesus.